Olá, você que nos assiste. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal História e Mídias. Eu sou Alisson, estudante do último ano da graduação em História pela Unesp Franca. E eu sou o Leandro, também estudante do último ano da graduação em História na Unesp Franca. Esse é o primeiro vídeo do canal e fará parte de uma série de 3 vídeos que tratará da história da Guerra do Vietnã e como essa guerra foi abordada e ainda é nas mídias, sobretudo nas produções cinematográficas norte-americanas. Para começar a pequena série de vídeos, nada melhor que uma introdução, um contexto, enfim, entender, em linhas gerais, o que foi a Guerra do Vietnã. Roda a vinheta. Good morning, Vietnam! Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Os antecedentes da guerra são complexos e remontam à Guerra da Indochina contra o domínio colonial francês, que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, a região entre a China e a Índia, conhecida como Indochina, estava sob os domínios dos franceses em sua parte leste. Países que hoje conhecemos como Vietnã, Laos e Camboja formavam a Indochina francesa. Em 1941, a região foi invadida pelos japoneses, mas guerrilheiros do Viet Minh, que em português seria algo como Liga pela Independência do Vietnã, que era uma organização comunista liderada por Ho Chi Minh, iniciaram a luta contra as forças japonesas. Com o término da guerra, Ho Chi Minh proclamou a independência, dando origem ao Vietnã. A França, como era de se esperar, não ficou satisfeita e reagiu tentando reaver seu domínio sobre a região, mobilizando tropas. Entre os anos de 1946 e 1954, os guerrilheiros do Viet Minh resistiram às investidas francesas, concentrando-se no norte do país. Após anos de luta e com vitórias militares dos vietnamitas, os franceses foram obrigados a negociar com o governo de Ho Chi Minh. No ano de 1954, um acordo foi assinado em Genebra, entre os representantes do Viet Minh e da França, reconhecendo a independência dos países que formavam a Península da Indochina Francesa, isto é, o Laos, o Camboja e o Vietnã. Este último acabou sendo dividido em dois: a República Democrática do Vietnã ao norte, apoiada pela União Soviética e pela China, e a República do Vietnã ao sul, apoiada pelos Estados Unidos. E tudo isso, é claro, acontecia no contexto da Guerra Fria, que cá entre nós não foi tão fria assim. Afeganistão, Coreia e, claro, o Vietnã nos mostram isso. Segundo o acordo celebrado em Genebra, um plebiscito sobre a reunificação do país, que estava dividido em dois, deveria ser realizado, mas isso nunca aconteceu. Em 1955, Nhieu Dien, embora tivesse sido eleito democraticamente, impôs um regime autoritário e repressivo no Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, que tinha por meta impedir a expansão do comunismo pela Ásia e pelo mundo. A leitura que se tinha era que se um país aderisse ao comunismo numa região, poderia produzir um efeito dominó, ou seja, os demais países próximos e vizinhos também poderiam se tornar comunistas, já que era o contexto da Guerra Fria. Então fica fácil entender a neura dos Estados Unidos com o comunismo. O cancelamento das eleições de 1960 intensificou os conflitos. Do lado dos opositores da ditadura estava a Frente de Libertação Nacional, FNL, que contava com um exército guerrilheiro com amplo apoio da população, chamado pelo governo sul-vietnamita de forma pejorativa de Vietcongs, isto é, comunistas vietnamitas. A Frente de Libertação Nacional passou a receber armas e suprimentos do Vietnã do Norte. O crescimento e fortalecimento da FNL motivou o governo dos Estados Unidos a enviar 15 mil conselheiros militares e armamentos em apoio ao regime sul-vietnamita.
No primeiro momento, o conflito se deu entre os guerrilheiros sul-vietnamitas e o exército do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Em agosto de 1964, teria acontecido, porque não é consenso, o incidente do Golfo de Tonkin. No episódio em questão, lanchas patrulheiras do Vietnã do Norte teriam atacado navios dos Estados Unidos. Para alguns, esse ocorrido teria sido uma desculpa para justificar o que aconteceu nesse mesmo ano. O Congresso dos Estados Unidos autoriza o presidente Lyndon Johnson a utilizar forças militares convencionais na guerra. O evento do possível afundamento do navio causa comoção nacional e a entrada dos Estados Unidos na guerra aumenta a popularidade de Johnson, lhe garantindo a reeleição em novembro de 64. Até esse momento, os Estados Unidos só enviaram equipamentos e assessores militares. Depois dessa autorização do Congresso, as forças dos Estados Unidos entraram diretamente na guerra, lutando contra os guerrilheiros e bombardeando o Vietnã do Norte. Desse ponto em diante, o envio de soldados só aumentaria a cada ano, com um pequeno detalhe: os Estados Unidos nunca declararam guerra contra o Vietnã. A última vez que os Estados Unidos entraram em estado de guerra foi na Segunda Guerra Mundial. Entre 1965 e 1968, o número de soldados enviados passou de 125 mil para 550 mil. Nesse mesmo período, 300 mil voos militares lançaram 860 mil toneladas de bombas no Vietnã do Norte. As tropas estadunidenses ainda usaram bombas de napalm, arma química de efeitos devastadores, que trata-se de uma espécie de gasolina concentrada, gelatinosa e grudenta, que além de seus efeitos desfoliantes na vegetação, causa queimaduras terríveis. Outra arma química empregada pelos Estados Unidos foi o agente laranja, uma mistura de 2 herbicidas. Essa substância química era jogada pelas tropas americanas no solo para destruir plantações agrícolas e desfolhar florestas usadas como esconderijo pelos inimigos, e acabou causando danos como doenças de pele, câncer, malformação de crianças, dentre outros problemas de saúde, além da contaminação da água do solo, com efeitos que até hoje são sentidos pela população dos países atingidos e pelo ambiente em que essas pessoas vivem. Aproximadamente 72 milhões de litros de armas químicas foram utilizadas pelos Estados Unidos. Contudo, em 1968, tropas do Vietnã do Norte, com apoio de guerrilheiros do Sul, desencadearam ofensivas que resultaram em vitórias consideradas humilhantes sobre os Estados Unidos. Essa série de ataques ficou conhecida como Ofensiva do Tet. As dificuldades para vencer a guerra e o sacrifício cada vez maior dos jovens soldados norte-americanos do Vietnã causaram uma grande insatisfação na sociedade norte-americana. Era a primeira vez que imagens de uma guerra eram televisionadas em tempo real, numa realidade em que a TV estava sendo recém-popularizada. Os movimentos e manifestações pelo fim do conflito apareceram em toda parte. 50 a 100 mil manifestantes se reuniram diante do Pentágono, protegido por 11 mil soldados. Essa manifestação de protesto contra a guerra no Vietnã foi realizada simultaneamente com outras em Tóquio, Paris, Berlim, Amsterdã e Londres. Sobre todas essas questões em torno da opinião pública a respeito da Guerra do Vietnã, fique de olho no canal, teremos um vídeo sobre isso. Em 1972, no governo do presidente Richard Nixon, os Estados Unidos ampliaram o palco da guerra e começaram a bombardear o Laos e o Camboja, usando o napalm. Mesmo assim, o exército do Vietnã do Norte e os guerrilheiros do Sul continuavam a causar grandes baixas no exército norte-americano, uma vez que atuavam no seu território através de técnicas de guerrilha, acostumados com 40 graus de temperatura da selva, com suas chuvas e insetos e com grande apoio da população. Na intensificação do combate, soldados dos Estados Unidos passaram a destruir aldeias inteiras para diminuir o apoio da população dado à guerrilha. Em 1973, desgastado, o governo dos Estados Unidos assina acordos de paz.
e retira suas tropas do Vietnã. Mas a guerra, todavia, se estendeu até 75, quando tropas do Vietnã do Norte tomaram Saigon, capital do Vietnã do Sul, que já não contava mais com o apoio dos Estados Unidos. No dia 2 de julho do ano seguinte, o país foi unificado sob o nome de República Socialista do Vietnã. Hanoi se tornou a capital do país unificado. Durante toda a guerra, setores da sociedade norte-americana não apoiaram a guerra. Enxergavam como um desperdício humano e financeiro. Isso pesou bastante para a derrota dos Estados Unidos. Segundo alguns políticos, historiadores, militares, a maior parte das grandes batalhas foi vencida pelos Estados Unidos. Isso nos parece fácil compreender quando vemos o poder bélico desse país na época e o de hoje também. Assim, militarmente, os Estados Unidos não teriam perdido a guerra, mas isso é importante. O objetivo dos Estados Unidos era evitar a unificação do país sobre o comunismo. E isso eles não conseguiram. Por essa ótica, então, eles perderam a guerra. A pressão dos movimentos pacifistas, com as denúncias das atrocidades da guerra, via televisão. A oposição política, os movimentos de direitos civis e a diplomacia internacional fizeram com que os Estados Unidos saíssem gradualmente da guerra e, no final, fosse visto como um país que entrou numa guerra sem sentido, que desperdiçou vidas e recursos. E os números impressionantes da guerra nos dão um pouco dessa dimensão. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram no Vietnã, muitos desses obrigados. No ápice da guerra, havia 550 mil soldados simultaneamente no conflito. As missões de bombardeios foram tantas que o Laos é até hoje o país mais bombardeado do mundo. Durante a guerra, a Força Aérea dos Estados Unidos e seus aliados lançaram mais de 7 milhões de toneladas de bombas. Esse montante corresponde a mais que o dobro do volume de bombas lançados pelo Reino Unido e os Estados Unidos em operações na Europa e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Já no saldo de mortos, foram 2 milhões de civis e 1 milhão de soldados vietnamitas mortos. Entre os estadunidenses, cerca de 58 mil morreram, 300 mil ficaram feridos, desses, cerca de 20 mil foram incapacitados permanentemente e 2 mil desapareceram. As dificuldades de reinserção social dos veteranos de guerra, muitas vezes traumatizados e com pouco apoio do Estado, foi um dos problemas da sociedade norte-americana nas décadas seguintes à guerra, motivando as pesquisas que definiriam o transtorno de estresse pós-traumático na psiquiatria. É isso, pessoal. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Cabe ressaltar que isso foi apenas uma pequena contextualização do conflito e é claro que vários outros aspectos da guerra não foram contemplados nesse vídeo. Para quem tiver interesse e quiser saber mais sobre a Guerra do Vietnã, há na descrição do vídeo as referências que usamos nesse vídeo e referências que também recomendamos sobre essa temática. Curte e compartilhe o vídeo se você gostou. Se inscreva no canal para assistir e ser informado sobre novos conteúdos. E comente aqui no vídeo uma dúvida, um elogio, uma sugestão, enfim, o que vocês quiserem. Agradecemos pela audiência e até mais!